Eles não são demônios, no sentido moderno. Não são as criaturas com chifres e rabo pontudo, que habitam o imaginário popular. Eles são os Demons, a voz que sussurra no limiar entre o divino e o humano, o mensageiro que transita entre os mundos. Mas o que acontece quando, em vez de temê-los, nós paramos para escutar? O que acontece quando a obsessão não é uma doença, mas um chamado? Na escuridão claustrofóbica do filme O Farol, vemos dois homens isolados, confrontando não apenas a solidão, mas a si mesmos, levados à beira da loucura pela força misteriosa do farol. A luz, ali, não é apenas iluminação, é um convite ao abismo, um chamado da própria obsessão. Essa força que puxa, que consome, é a manifestação do daimon, é o eco da nossa própria profundidade, daquelas partes de nós que a sociedade nos ensinou a reprimir, a esconder, sob o tapete da normalidade. A cultura moderna nos ensinou a temer o desconhecido dentro de nós, a medicar a melancolia e a patologizar a paixão avassaladora. Mas os antigos sabiam. Essa força não é para ser combatida, mas compreendida. O daemon não é um inimigo externo, é a personificação arquetípica da nossa própria vontade, mais pura e selvagem. A voz da nossa alma faminta por mais vida, mais conhecimento, mais experiência. Ignorá-lo é como tentar represar um rio com as próprias mãos. Eventualmente, a varragem cede. O convite hoje é para olhar para essa obsessão não como uma falha, mas como um guia. O que essa força está tentando lhe dizer? Para onde ela está apontando? É no silêncio entre o medo e a curiosidade que a verdadeira conversa começa. Vamos repensar uma das histórias mais famosas sobre pactos, o Fausto de Goethe. A narrativa tradicional pinta Fausto como uma vítima, um pobre coitado que vendeu sua alma por poder e prazer. Mas e se olharmos para ele de outra forma? E se Fausto não for uma vítima, mas um buscador incansável? Um homem que, tendo esgotado todo o conhecimento humano disponível, anseia por uma expansão de consciência que o mundo comum não pode oferecer? Nessa perspectiva, Mefistófeles, o daimon, não é um mero tentador. Ele é o catalisador. Ele é a chave que abre a porta para o que está além do véu. O guia que pode levar Fausto às profundezas da experiência humana e divina. O pacto, então, não é uma transação de perda, mas um acordo de crescimento. Fausto não está vendendo sua alma. Ele está investindo sua alma na busca pela totalidade. Ele entende que, para se tornar completo, precisa integrar não apenas a luz, mas também a sombra. Precisa confrontar o que a sociedade considera baixo, profano, perigoso. Como disse o psicólogo Carl Jung, a integridade exige que olhemos para aquilo que nos envergonha. A verdadeira jornada espiritual não é uma subida linear em direção à pureza, mas um mergulho corajoso nas águas turvas do nosso próprio ser. Mefistófeles representa exatamente isso. O aspecto sombrio e esquecido da psique, que precisa ser reconhecido e integrado para que a verdadeira individuação ocorra. Fausto anseia pela experiência total, e isso inclui a dor, o erro, o êxtase e a tragédia. Ele busca a vida em sua forma mais crua e potente. O daimon é o único que pode oferecer isso, pois ele opera fora das convenções morais e das limitações da razão humana. Ele é a personificação da força primordial que Fausto precisa para transcender a si mesmo. É um lembrete de que a plenitude não vem da negação, mas da abraçar corajoso de todas as nossas partes. Essa ideia de interagir com forças primordiais não é nova. Pense na antiga magia salomônica, registrada em grimórios como a chave menor de Salomão. A premissa era clara: invocar, comandar e prender esses espíritos ou gênios para que servissem aos propósitos do mago. A abordagem era de dominação. O mago se protegia dentro de um círculo mágico, usava nomes divinos e selos para forçar a obediência dessas entidades. Era uma tentativa de controlar o incontrolável, de colocar uma coleira no caos primordial. A magia salomônica tentou prender o que, talvez, devesse ser saudado. Era uma relação baseada no medo e na coerção, não no respeito
e na colaboração. Agora, vamos contrastar essa abordagem com o horror psicológico do filme Hereditário. A família Graham se torna um campo de batalha para uma entidade que busca um corpo para se manifestar. O perigo ali não reside na entidade em si, mas na ausência de um vessalo, um recipiente consciente e preparado para canalizar essa força. A avó, a matriarca do culto, tentou forçar a manifestação em seus descendentes sem o consentimento ou a preparação deles. Eles eram receptáculos passivos e inconscientes do que estava acontecendo. O resultado é a desintegração, a loucura e a tragédia. O filme mostra de forma visceral o que acontece quando uma força arquetípica poderosa não encontra um canal adequado. Ela destrói o recipiente. O que Hereditário nos ensina é que a abordagem salomônica de prender e a abordagem negligente de ignorar são igualmente perigosas. Se você tenta dominar a força, ela se rebela. Se você não está preparado para recebê-la, ela te consome. Isso sugere uma terceira via, a da preparação, do respeito e da integração consciente. O verdadeiro trabalho não é construir uma jaula mais forte, mas sim tornar-se um recipiente forte o suficiente, consciente e voluntário, capaz de dialogar com essa força, sem ser destruído por ela. É a diferença entre ser a vítima de uma possessão e ser o anfitrião de uma teofania. Chegamos então ao ponto crucial: a convergência de interesses. Quando você olha para o Daemon, não como um inimigo a ser subjugado, nem como uma força aleatória a ser temida, mas como o arquétipo da sua vontade mais pura, tudo muda. Essa força não é externa, é o eco da sua própria alma, gritando por expansão. O que você deseja no nível mais profundo: mais conhecimento, mais criatividade, mais intensidade de vida. O Daemon é a personificação desse desejo. Ele é a sua vontade, com V maiúsculo, a sua missão de vida, o seu propósito mais autêntico, despojado de todas as camadas de condicionamento social. A interação com essa força, então, se torna uma dança, não uma luta. É uma parceria baseada em um alinhamento de propósito. Você oferece um recipiente consciente, um corpo e uma mente no mundo físico, para que essa vontade se manifeste. Em troca, essa força lhe concede o poder, a inspiração e a visão para realizar o que, sozinho, seria impossível. Não há pacto de venda, não há dominação. Há uma aliança. O Daemon não quer sua alma, ele quer expressão através de você, porque a sua vontade mais profunda e a dele são, em essência, a mesma coisa. É uma convergência. Pense em um grande artista consumido por sua obra, ou um cientista obcecado por uma descoberta. Eles estão sendo movidos por algo maior que eles mesmos. Eles se tornaram canais para essa força. E qual é a única proteção real nessa jornada? Não são os círculos mágicos, nem os amuletos, nem as preces recitadas por medo. A única proteção verdadeira é o respeito. Respeito por si mesmo, pela sua própria profundidade e complexidade. E respeito pela força com a qual você está dialogando. É entender que você está lidando com uma energia primordial, poderosa e transformadora. Ao honrar essa força Boki, Seondra, ao se alinhar com ela, você se alinha com o seu próprio destino. O abismo não é um lugar para se cair, mas um oceano para se navegar. E o Daemon é a bússola. Obrigado por assistir e por mergulhar nessas águas profundas conosco. Se essa conversa ressoou em você, inscreva-se no canal para continuarmos explorando os mistérios da consciência. Até a próxima.